meu Senhor e meu Deus, meu Senhor e meu Deus, meu Senhor e meu Deus, eu creio, mas aumenta minha fé, meu Senhor e meu Deus, meu Senhor e meu Deus, meu Senhor e meu Deus, eu creio, mas aumenta minha fé. Estamos juntos em mais um programa Momentos de Fé, uma alegria chegar em sua casa, e eu peço licença, rogando a Deus nosso Senhor que por meio de nosso momento de espiritualidade a gente possa refletir sobre as coisas de Deus nosso Senhor, a gente possa se orientar para o Criador que nos conduz por seu Filho amado neste mês dedicado às missões, dedicado também à fé na Igreja de Montes Claros. É muito bom estar com você. Hoje nós temos em nossos estúdios a presença do Monsenhor Tolentino. Monsenhor Tolentino é professor do Seminário Arquidiocesano, também exerce sua missão, seu sacerdócio numa paróquia em nossa cidade e vai falar um pouquinho hoje conosco. Nós, desde o ano passado, estamos vivendo aí o ano da fé, iniciado pelo nosso querido Papa Emérito Bento XVI, e agora esse ano vem sendo continuado e experienciado de forma muito expressiva pelo nosso novo Papa, o Papa Francisco. Monsenhor Tolentino vai falar um pouco sobre este assunto conosco hoje. Muito bom tê-lo aqui, Monsenhor Tolentino. Gostaria de pedir ao senhor que se apresentasse para nós, falasse dos seus trabalhos, tempo de sacerdócio, né? A experiência aí à frente da Arquidiocese. Bom, eu me chamo Geraldo Marcos Tolentino, sou baianeiro, nasci em Espinosa, metade baiano, metade mineiro. E tenho apenas 47 anos de padre. Coisa pouca. Viu? E exerci o meu serviço sacerdotal, inicialmente em Januária, depois passei por quase uma dezena de cidades. E hoje eu sou pároco lá perto do morro, perto de Deus, na Vila Oliveira, Jardim Parorama, Vila Mauricéia. Monsenhor Tolentino, o senhor também deixa constantemente uma contribuição muito grande na nossa arquidiocese no exercício, né, da educação, né? Eu mesmo fui aluno do senhor muitos anos de eclesiologia, durante todo o meu tempo de formação na teologia, o senhor foi meu professor, o senhor continua lecionando no seminário. Há quanto tempo que o senhor vem vivendo essa experiência? Olha, eu creio que parece que já estou chegando ao 20º ano de professor no seminário. Mesmo quando o senhor não residia em Montes Claros, o senhor também... Exato, eu residia em Francisco Sá, em Porteirinha, eu lecionava aqui no seminário, sempre no campo da teologia, digamos, dogmática, né? Viu? Eu me lembro muito bem que assim que eu cheguei aqui na Arquidiocese, porque eu também venho de São Paulo, eu me lembro que quando eu cheguei aqui na Arquidiocese, a primeira comunidade rural que eu fui fazer missão enquanto seminarista, minha gente, foi a comunidade da paróquia do Monsenhor Tolentino, a comunidade de Paciência, lá na paróquia de Porteirinha, né? E o senhor nos acolheu muito bem. E já naquela ocasião eu me recordo que o senhor fazia essa experiência de dar aulas aqui em Montes Claros, porque inclusive quando fomos para lá, nós fomos com o senhor. O senhor tinha vindo dar aula e nos levou, e de lá nos direcionou para as comunidades que
faríamos a missão de Semana Santa. Mas é uma alegria, Monsenhor, tê-lo aqui e também uma oportunidade para agradecê-lo, né? O clero de Montes Claros, com certeza, vem historicamente recebendo essa rica contribuição. Meio carrasco, gente, esse professor, mas, sabe, a gente vai se entendendo aí e ele contribuiu muito ao longo de todos esses anos. Eu mesmo, Monsenhor, sou muito grato. A gente brigava lá, né, como aluno e professor, ficava raiando com o senhor no seminário, querendo reclamar ali as exigências do senhor como professor, mas é um professor que a gente pode dizer nota 10, tem dado uma contribuição grandiosa para a igreja. Porque também vocês, isso, gostavam mais dos professores, não exigiam muito não. Mas eu garanto que hoje vocês estão dando mais valor a mim que exigir muita coisa de vocês. Olha só, tá vendo? Mas é sempre assim, né? Professor exigente tem sempre a sua desculpa, sempre a sua saída. Mas, meu povo, nós estamos juntos nesta manhã para fazer um bate-papo legal e deixar uma mensagem para vocês sobre a fé, sobre dar sentido, né, de Deus à nossa fé. A igreja, quando por meio do Papa Bento XVI nos chama a viver o ano da fé, ela tem uma intenção com isto. E foi exatamente por isso que eu chamei o Monsenhor Tolentino para a gente falar um pouco sobre isso. Monsenhor, o senhor poderia falar um pouco para nós sobre o ano da fé que a igreja vem experimentando e que chegará ao seu ponto alto, né? O encerramento do ano da fé para a igreja será no próximo dia 24 de novembro, quer dizer, daqui a pouco mais de um mês. O senhor poderia trabalhar um pouquinho para nós essa temática? Certo. Antes de tudo, eu quero dizer para você que está me ouvindo, está me vendo aí na sua casa, eu me sinto realmente muito feliz, muito contente em poder estar falando para vocês sobre esse assunto tão importante no mundo de hoje, que é a fé. Eu creio que a fé é o grande problema do mundo na perspectiva religiosa. Porque a fé vai ser essa luz, daí o título da carta, né, da primeira encíclica de Papa Francisco, dizem que escrito a quatro mãos, né, também com o Papa Bento XVI. Isso, a fé tem que ser essa luz. Não para que nós resolvamos todos os problemas, mas é como uma lâmpada que ilumina o caminho da nossa vida. Então eu me sinto realmente muito feliz de falar com você, com vocês todos que estão nos vendo, nos ouvindo sobre a fé. Inicialmente, eu gostaria de comentar com vocês sobre a primeira catequese de Bento XVI, em outubro do ano passado, logo depois do início do ano da fé. Ele dizia que nós hoje temos 3 desafios grandes em relação à nossa fé. O primeiro desafio é que nós devemos não aceitar esta fé passiva, intimista. Só um relacionamento meu, assim, afetivo, íntimo com Deus. Devemos ultrapassar isto. O segundo desafio, muito interessante para nós, é a pouca vontade dos nossos fiéis católicos de se educarem na fé. Olha, Padre Jairo, a maioria dos católicos nossos se contentam com aquela fé que eles aprenderam lá na catequese de primeira comunhão, o catecismo das tias, né? E hoje nós precisamos de ter um conhecimento de fé, uma vivência de fé diferenciada. Nós não somos mais meninos, crianças. E o terceiro pontinho, o terceiro desafio que Bento XVI falou nessa catequese, é justamente essa falta de presença, esse divórcio que a gente nota em nossos fiéis entre fé e vida. Você na igreja diz que acredita isso, naquilo. Lá quando você está no seu ambiente de trabalho, no seu campo político, na sua escola, onde você está se divertindo, enfim, você está vivendo no ambiente familiar,
você se comporta como se não tivesse fé. A conduta é outra, né? A conduta é outra. Esses 3 pontinhos achei muito interessante nessa primeira catequese de Bento XVI por ocasião do Ano da Fé. Isso nos provoca. Eu vejo exatamente, Monsenhor Tolentino, o Ano da Fé como uma grande provocação a todos nós batizados. No mundo em que nós vivemos, o secularismo em que a sociedade, a comunidade humana está mergulhada, eu vejo como uma grande provocação a nós, cristãos católicos, no sentido de fazermos de fato uma revisão de nossa vida, uma revisão de nossa relação com Deus, uma revisão de como tem sido a nossa vida em relação à nossa fé. É exatamente o que o Senhor está dizendo. A nossa vida, em nosso tempo, tem encontrado grande dificuldade de viver expressando a fé que nós temos, né? Nas relações do cotidiano. Quando o Senhor colocava aí no trabalho, né? Às vezes na família, no lazer, às vezes nós encontramos pessoas que têm uma fé intimista dentro de um quadro de maturidade tão elevado que a pessoa consegue ser muito expressiva no espaço religioso, externar aparentemente um comportamento de profunda intimidade com Deus, e quando chega na vivência dentro de casa, a agressividade é o que impera, a falta de paciência é o que impera. A conduta nos relacionamentos familiares, ela é sempre causa de conflito, né? Quer dizer, a palavra de Deus, ela não está no interior da pessoa e nas ações da pessoa em consequência da relação dela com o espaço religioso. Parecem duas vidas. É um conflito. É um conflito. Olha, Padre Jairo, eu gostei muito da palavra que o senhor usou, provocação. Hoje o mundo nos provoca para que nós, primeiro, vivamos a nossa fé, conheçamos a nossa fé, vivamos a nossa fé e testemunhemos a nossa fé. Agora, o referencial dessa fé, de todos esses 3 momentos que eu disse para você, é a palavra de Deus. Que a fé é sempre uma resposta do ser humano a Deus que ele fala. Então, o referencial vai ser justamente a palavra de Deus, que é Jesus Cristo. O Papa Francisco não cansa de dizer, o referencial da igreja não é a igreja, é Jesus Cristo. Então, para a gente realmente entender o que é fé, então a gente tem que ter um contato maior com a palavra de Deus. E nesse contato com a palavra de Deus, a gente vai notar 3 aspectos fundamentais da fé. Primeiro, o aspecto de confiança. Fé é confiar. Confiar em Deus. Depois tem um aspecto de aceitar aquilo que Deus me fala como verdade. Verdade que pode me orientar na vida. E, fruto disso, o terceiro aspecto é o compromisso. O compromisso de viver a fé. Fé sem obras, você sabe, é morte. Isso? Então eu penso que esse contato com a palavra de Deus e com Jesus Cristo, nós vamos perceber esses 3 aspectos que devem orientar-nos na nossa vida de fé. E eu penso também que é o grande apelo da nossa igreja para que a fé seja esta confiança em Deus, esse ter Deus como um Pai, que eu tenho certeza que me ama. Depois, o segundo aspecto, eu aceitar essa palavra de Deus como verdade. Então, meu assentimento a essa palavra de Deus, vendo nisso uma orientação firme, decidida para a minha vida. E o terceiro, o meu compromisso com essa palavra de Deus. O que me alegra muito na vida da igreja, Monsenhor Tolentino, é exatamente este olhar sempre observando os sinais dos tempos, né? O tempo em que vivemos nos provoca, a igreja nos provoca com a reflexão que estamos fazendo em relação à nossa fé,
E aí a gente observar os sinais dos tempos e a preocupação da igreja em dar elementos para que nós possamos refletir sobre as nossas vidas. Vejamos bem, por exemplo, Monsenhor Zanan, nesta dimensão da fé que nós estamos trabalhando aqui, e olhemos para a palavra de Deus nesses últimos dias. O Evangelho desses últimos dias, o Evangelho vem falando para nós sobre a fé. Quer dizer, Lucas nos apresenta os discípulos que se dirigem a Jesus e dizem: Senhor, aumenta a nossa fé. E Jesus vira para eles e diz: se vocês tivessem fé, ao menos do tamanho de um grão de mostarda, vocês diriam a esta moreira: arranca-te daqui e lança-te ao mar. Eu vejo, Monsenhor, numa reflexão que a gente pode fazer mais aprofundada da palavra, a gente pode perceber que a intenção de Jesus não era que os discípulos fizessem coisas miraculosas, espetaculares, para que pudesse demonstrar força e poder por ter fé. Mas Jesus está dizendo para eles: abram o pensamento de vocês, lancem a esperança de vocês no Pai. Quer dizer, acreditem, confiem, porque se vocês confiarem com propriedade, as coisas tantas das quais vocês necessitam se tornarão possíveis exatamente pela atitude de fé. Eu vejo que no mundo em que nós vivemos, as pessoas muitas vezes se entregam ao desespero exatamente por imaturidade religiosa, por falta de contato com a palavra de Deus e por falta de consciência da riqueza dos ensinamentos de nosso Senhor Jesus Cristo no Evangelho. Porque, por exemplo, as pessoas, quando elas começam a passar por provações e dificuldades, sobretudo materialmente, isso se dá e elas entram em conflito exatamente porque elas colocam a esperança delas na matéria, nas coisas, em pessoas, em estruturas. E nesta hora, quando começa a dificuldade, a pessoa ainda não tem de imediato aquela atitude de lançar a sua esperança em Deus, esperar nele e ver o que é possível erguendo a cabeça e partindo para a luta do cotidiano. Às vezes as pessoas só partem para este comportamento, só começam a ter este comportamento quando os conflitos ficam maiores, as provações ficam mais intensas e aí, por falta de apoio nas estruturas externas, então elas têm que apelar para uma força que elas acreditam ser maior, então aí elas buscam amparo em Deus Nosso Senhor. Mas Jesus deixa claro isso no Evangelho: se vocês estivessem realmente lançando a esperança de vocês, em mim, na minha palavra, no Pai, vocês realizariam coisas extraordinárias, coisas que tornariam a vida de vocês melhor. Então, eu fico observando a reflexão que a gente pode fazer a partir desse Evangelho de Lucas, desse trecho, dessa conversa de Jesus com os discípulos, Eu penso que nós, infelizmente, nós católicos, temos uma atitude assim muito estranha com relação ao que você está acabando de dizer, Nós queremos sempre, buscamos sinais que eu chamo extraordinários da fé, para nós crermos. Quando nós não precisamos ir atrás desses sinais extraordinários, de milagres, aparições. Eles já nos foram dados, também, no próprio Jesus. Nós não precisamos desses sinais extraordinários. Porque eu creio que a pessoa realmente de fé é aquela que discerne, que encontra a presença de Deus em tudo o que acontece na sua vida, em todas as pessoas com quem se encontra. Isso, ela descobre essa presença de Deus no cotidiano da vida. Mas é uma presença também exigente, uma presença exigente de Deus. Então eu penso que nós devemos estar mais ligados a Deus na nossa vida de cada dia. O exemplo de Jesus Cristo, Jesus viveu a vida do seu povo, da sua gente. E foi nesse meio da sua gente que ele anunciou o grande projeto do Pai, o projeto do Reino, que é de vida com dignidade para todos. Nós temos em Deus um Pai em quem nós confiamos
e que nós procuremos viver entre nós como irmãos. Eu penso que esse é o grande projeto de Deus, que nós devemos nos engajar nesse projeto, numa atitude de fé, de descobrir, de sentir, de discernir Deus sempre presente, atuando no nosso mundo, nas pessoas que nós nos encontramos, e nos apelando para que nós sejamos fiéis, como foi Abraão e as diversas pessoas, personagens bíblicas que nós podemos ver, inclusive a Virgem Maria com o seu faça-se em mim segundo a tua palavra. Essa confiança, esse lançar em Deus, é esse se colocar a serviço, né? Esse é o grande desafio de todos nós. Aproveitando aqui esse texto que a gente pegou, iluminando aí, que nós encontramos os seguidores de Jesus pedindo a Ele que aumente neles a fé, né? Vou fazer uma cançãozinha aqui que fala exatamente desse assunto. Nós vamos cantar um pouquinho esta canção que chama a atenção exatamente para esse aspecto da nossa fé, da nossa entrega, da nossa confiança em Deus. Meu Senhor e meu Deus, meu Senhor e meu Deus, meu Senhor e meu Deus, eu creio, mas aumenta minha fé. Meu Senhor e meu Deus, meu Senhor e meu Deus, meu Senhor e meu Deus, eu creio, mas aumenta minha fé. Dá-me uma fé viva, dá-me uma fé nova, traduzida na vida, testemunhada no amor pelos irmãos. Dá-me uma fé viva, dá-me uma fé nova, traduzida na vida, testemunhada no amor pelos irmãos. É a fé, orientadora de nossas vidas, fortalecedora de todos nós em nossas ações. É a fé que nós colocamos em pauta, Monsenhor Tolentino, você que nos acompanha em casa, nós colocamos em pauta porque em nosso tempo se faz necessária uma retomada de nossa relação com Deus. Nós precisamos rever a nossa relação com Deus, rever como temos conduzido nossas vidas, que espaço temos dado a Deus nosso Senhor em nossas vidas, na nossa relação com nossa família, em nosso cotidiano, em nossos ambientes de convívio, em nosso trabalho. Eis o grande desafio que a igreja lança a nós. O tema ele é provocativo e a provocação que ele traz é: será que nós não estamos precisando nos lançar mais em Deus nosso Senhor? Quantas e quantas vezes acontecem as coisas à nossa volta e nós muitas vezes somos indiferentes exatamente por falta de contato com os ensinamentos de nosso Senhor Jesus Cristo, por falta de consciência da missão que nos é confiada desde o nosso batismo. Nós, em nosso batismo, fomos tornados discípulos do Mestre, que é nosso Senhor Jesus Cristo, que nos conduz ao Pai. Neste mês
de outubro, dedicado às missões, a missão do cristão católico é fazer uma revisão de vida, fazer uma análise de sua fé, rever a sua relação com Deus e se colocar a serviço do reino, no anúncio do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, nos mais variados espaços de convívio. Não dá para ficarmos apenas entre as quatro paredes das nossas igrejas, buscando satisfação, às vezes numa oração e numa conduta cristã imatura. É preciso nos lançarmos, é preciso sairmos para o campo, porque o próprio Evangelho nos diz que a messe é grande e os operários são poucos. Existe muita gente por aí afora sedenta de Deus. Existe muita gente por aí afora precisando de amparo, de auxílio, de uma palavra de apoio, de uma mão estendida. E às vezes eu, às vezes você, estamos muitas vezes num comportamento religioso intimista, pensando somente no nosso bem-estar. A fé que a Igreja nos convida a viver nos chama a um lançar-se, a um colocar-se em missão em meio à realidade em que vivemos. Que você possa despertar para a necessidade desta nova postura cristã que a Igreja nos apresenta por meio do Ano da Fé, através da contribuição riquíssima do Papa Bento XVI e agora da tão rica presença misericordiosa, solidária, fraterna do Papa Francisco, mostrando a fé de uma forma tão simples, mostrando um Deus amigo e Pai misericordioso de todos. Que nós possamos refletir sobre isto e o Monsenhor Tolentino está deixando para nós uma reflexão muito significativa neste sentido. Quando fala para nós sobre a fé, os pontos que o Monsenhor Tolentino apresenta realmente nos fazem fazer uma revisão. O senhor gostaria de dizer algo mais, Monsenhor? O senhor gostaria de deixar um recadinho ainda para nós sobre este assunto, para que a gente possa concluir o nosso pensamento aqui? Sim. Gostaria de conversar com vocês sobre um pontinho que eu acho muito importante na nossa vida de fé. Nós não podemos pensar que temos fé, mas uma fé utilitarista, para meu bem, para meus desejos, meus interesses, minha vontade. A pessoa de fé, ela busca, antes de tudo, sobretudo, conhecer qual a vontade de Deus e se colocar à disposição de realizar na sua vida a vontade de Deus. E a gente nota em muitas pessoas que dizem que têm fé, um movimento contrário. Elas querem que Deus faça sempre a vontade delas. Então, é uma fé interesseira, que busca Deus para realizar aquilo que eu gostaria de fazer, de ter. Não é por aí. A referência é Deus, a sua vontade, o seu projeto, o seu reino. Eu tenho fé na medida que eu me disponho a responder o convite que Deus sempre me faz para me inserir nessa dinâmica do projeto de Deus, na dinâmica do reino de Deus. Então aí eu sou uma pessoa de fé. Por que Abraão é colocado como o protótipo, o exemplo da fé? Porque justamente isso, Abraão estava lá bem instalado na sua terra, lá parece que em Ur, na Caldeia, com as suas tendas, seus rebanhos, sua família. E Deus o chama. Abraão, aqui estou, Senhor. Deixa isso tudo. Vai para uma terra onde você não conhece. É isso? E lá eu vou fazer de você o pai de um grande povo. E Abraão acreditou e partiu. Ele se inseriu no projeto de salvação de Deus, dando início ao povo de Deus, ao povo de Israel. Isso é fé para nós, é fazer, procurar descobrir, fazer
a vontade de Deus, participar do projeto de Deus, ouvindo os convites de Deus e respondendo como Abraão, como a Virgem Maria, isso, dando a sua adesão a esse projeto. Isso é fé. Agradeço, Monsenhor Tolentino, por sua rica contribuição no nosso programa hoje. Quero lhe dizer, você que nos acompanha em casa, pegando aqui a deixa do Monsenhor Tolentino, a Virgem Maria. Quando nós vemos a Virgem Maria, na relação com Deus, mesma coisa. Era uma jovem que tinha um projeto de vida pessoal. Ela estava encaminhada para o matrimônio, inclusive. E no projeto de vida dela ainda não estava os desígnios de Deus Nosso Senhor, os propósitos de Deus Nosso Senhor. A Virgem Maria, ela, quando é visitada pelo Arcanjo Gabriel, ela faz perguntas, não que ela questione a vontade de Deus, mas porque ela quer entender qual é a vontade de Deus ali e compreender como se dará. Depois que ela tem as respostas que ela precisa, ela faz o mesmo que Abraão. Eis-me aqui, estou a serviço. Minha gente, nós temos conflitos, provações no dia a dia, nós temos dificuldades, altos e baixos no cotidiano, nós temos projetos pessoais, mas nós não podemos perder de vista que nós somos criados à imagem e semelhança de Deus. E Ele que nos criou espera de nós este acolhimento, espera de nós esta abertura interior aos desígnios que Ele nos apresenta, não para nos aprisionar, mas para nos fazer atingir a plena liberdade, a satisfação que nós buscamos para as nossas existências. Que você possa compreender isto e, compreendendo juntos isto, a gente possa lançar a nossa esperança em Deus, nosso Senhor, e a gente possa se confiar mais a Deus, se colocando a serviço da vida, da dignidade da pessoa humana, tornando a nossa fé uma realidade concreta. Vamos pedir a Deus, nosso Senhor, Monsenhor Tolentino, que nos abençoe na nossa missão, o Senhor na sua paróquia, eu na minha. Inclusive, nós estamos em festa este mês, que também é dedicada a Nossa Senhora Aparecida, é dedicada também à Mãe de Jesus, no outro título, que é Nossa Senhora Mãe Rainha. Nós estaremos em festa lá. Vamos pedir a Deus, nosso Senhor, que nos abençoe na nossa missão à frente do povo, que a gente possa, de fato, ajudar o povo a viver a sua fé e relacionar-se cada vez mais intimamente com Deus. Quero convidar o Senhor para abençoar esta água junto comigo. Deus Pai de bondade, derramai vossa bênção e vossa graça sobre esta água, para que, abençoada por vós, seja para nós fonte de vida nova e fortalecimento na fé. Rogamos também, Deus Pai bondoso, a vossa bênção sobre todos que estão unidos a nós neste momento de fé. Que o Senhor possa entrar na sua casa, abençoar a todos os seus, iluminar a sua vida. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Se as tristezas desta vida quiserem te sufocar, segura na mão de Deus e vai. Segura na mão de Deus, segura na mão de Deus, pois ela te sustentará. Não temas, segue adiante e não olhes para trás. Segura na mão de Deus e vai.